Diga, Glauco, como é que vai, cara? Tudo bem? Bem, Michel, tudo jóia, graças a Deus. Que bom, meu, que bom. Já deu para dar uma nadadinha hoje? Aí em Ourinhos? Não, cara. Ainda tô naquela fase da ressaca, depois desses quase 72 quilômetros. Pois é, cara. Dei umas corridinhas, né, meu? Só para não ficar parado, tô com um pouquinho sentindo as pernas, faz tanto tempo que eu não corria. Eu vou pra água hoje. Hoje já deu vontade de nadar. Legal. Eu vou querer falar de corrida, vou querer falar de ciclismo e vou querer falar de natação, óbvio, mas já a gente vai falar disso. E quero falar de vontade, cara, porque uma das coisas que você disse no podcast que você gravou com a Bia lá atrás, no ano passado, foi quando acho que o Danilo, sei lá, a Bia, perguntaram pra você, pô, dá um recado aí, cara, pro pessoal que tá ouvindo, principalmente os mais jovens e tal, e você falou, cara, nada mesmo sem vontade, vai lá e treina. E isso me chamou a atenção, e eu quero falar disso daqui a pouquinho, mas antes, cara, você não é de Ourinhos, né, mas você é de Santo André, mas tá em Ourinhos, e aí eu uso o endorfina de vez em quando aí para também conhecer um pouquinho mais de regiões aí que eu não me recordo, eu não conheço. E aí eu pensei, cara, onde é que fica Ourinhos? Eu não tinha noção, e aí fui dar uma olhada, e fica aí, acho que, sei lá, se é sudoeste do estado de São Paulo. Acho que você tá mais perto de Maringá, né, de Londrina, do que você tá perto de São Paulo, é isso? Da cidade de São Paulo. Na divisa com o Paraná. Até Londrina eu vou gastar umas 2h30 e para São Paulo eu costumo gastar 4h30. Né? Uhum. Que legal, cara. Puxa, não tinha ideia. E você, né, você já me disse aí, antes da gente começar a gravar, que você foi para aí porque a tua esposa conseguiu um trabalho aí na prefeitura. Cara, aí faz muito calor e muito frio, é isso? Exatamente, é os dois extremos. Apesar que de frio extremo mesmo, a gente tem 1 ou 2 semanas que geralmente bate as menores temperaturas do estado de São Paulo. E o calor é muito quente aqui. Entendi. Que é um desafio treinar. Viu? E tem alguma piscina Mirta aí para você nadar? Piscina Mirta? O que é uma piscina Mirta? Da Mirta, piscina olímpica, piscina do padrão olímpico, da marca Mirta. Eu achei que você conhecesse. Não, cara. Tem piscina semiolímpica aqui. Aqui tem bastante piscina, sabe? Me surpreendeu quando eu conheci a cidade. Um dos motivos de eu sair de Brotas, minha última cidade, é que estava sem piscina lá. Pô, mas aqui eu fui bem acolhido, né? O primeiro lugar que eu nadei foi a prefeitura, me abriu as portas ali em alguns horários e hoje eu tô bem lá no clube do médico, onde eu trabalho e treino. Legal. E a prefeitura te abriu as portas por causa da tua mulher ou por causa da tua fama? Eles me conheciam aqui já e assim, toda cidade que eu passo, eu me proponho a nadar para eles, né, nos jogos regionais e abertos e eles me deixam treinar ali, né? Então foi isso. Acabei nem nadando, né, porque estava em época de pandemia, desde a época que eu me mudei para cá. Pois é. Mas é mais ou menos isso a permuta. Cara, você fala um pouquinho aí, cara, desse desafio aí da volta à Ilha Grande que você citou agora rapidamente no começo, que infelizmente você não conseguiu concluir, que a ideia inicial era nadar 85 quilômetros e você só, entre aspas, né, numas aspas bem grandes aqui, você nadou 72. E aí, cara, o que houve? Como é que, né, e você tá, claro, chateado e tá de novo meio que bodeado, né, pelo que você me contou. Não, acontece, não é a primeira vez que eu desisto, né? Não é a primeira vez que acontece imprevisto, eu tenho uma longa carreira aí, pô, já de treinamento, já vai fazer mais de 40 anos de treinamento. Pois é. E essa ideia surgiu depois do Canal da Mancha, né? Eu preciso ter algo para me motivar, eu preciso ter algum propósito e aconteceu que eu levei alguns alunos para fazer essa prova do BISA, né? Primeiro foi o Edgar Coelho, que fez a metade da volta, 48 quilômetros. Tem essa prova, esse trajeto. E, pô, não conhecia, achei lindo o lugar, me apaixonei pelo lugar. E já comecei como alvo, querer fazer essa prova, né, inteira, os 85.
E como técnico, eu acabo entrando na água para fazer o nadador pace. E, pô, Uhum. fantástico. Simplesmente é fantástico o cenário. Você se sente nadando num espaço transparente, incrível. Muita vida marinha passando perto de você. É uma aventura incrível. Que E, pô, legal. aí depois comecei o planejamento, né? Procurar parceiro, me fortalecer. A questão de ombro e lombar, que sempre não foi meu ponto fraco. Treinar mais volume. O ritmo também para nadar. Eu comecei a colher muita informação, mas assim, tinha muito receio de fazer essa prova, né? Porque o máximo que eu tinha ficado na água eram 12 horas e 52 no desafio 45, lá da Ilha do Mel, do Pôr do Sol. Mas foi isso, né? Tava dando tudo certo, aliás, deu tudo certo, a preparação foi excelente, eu consegui perder peso, fiquei mais em forma do que o padrão que eu estava antes do Canal da Mancha, né? Eu fiquei mais Uhum. leve que antes de começar a preparação do Canal da Mancha, cheguei a perder 12 quilos, eu engordei 8, né? Então eu estava bem leve, estava me sentindo super bem na água, né? Foi uma pena, né? Foi uma pena, mas o desafio não acabou. Já comecei outro planejamento para tentar de novo, né? Vamos ver. Então, estamos à procura de recurso aí. Legal. É curioso, né, cara, não sei se você já ouviu algum episódio, alguns episódios do Endorfina, mas eu tenho variado bastante agora, mais recentemente, vamos dizer assim, o esporte, o interesse dos esportes que praticam os meus convidados. O esporte sempre faz parte, mas eu comecei 100% focado no endurance. E já recebi gente aqui que fez tudo quanto é tipo de loucura, né? Seja correr uma maratona, que não é um absurdo hoje em dia, mas para muita gente é um grande desafio. Seja um amigo meu lá do Sul que já fez 20 vezes o Ironman seguidas. É uma prova que existe no México, nada 3.800 quilômetros. 3.000 não, né? 7.200 quilômetros, 72 quilômetros, ficou 48 horas na piscina, tudo em piscina, né? Piscina e pistas fechadas e tal. Aí depois o cara pedalou 180, 360, pedalou 3.600 e depois correu direto 1.600 quilômetros. Não, 840, perdão, quilômetros. São 20 vezes o Ironman seguidos. E aí a gente fica sabendo pela internet de outros tantos malucos, como, por exemplo, aquele britânico Ross Edgley, que deu a volta na ilha da Grã-Bretanha, que é a ilha mesmo ali onde fica situada a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda. E o cara nadou acho que 120 dias, né, se eu não me engano, foi alguma coisa assim, eu já me esqueci aqui agora. Cara, e parece que o ser humano não tem limite nessa busca, né, cara, por estar sempre fazendo coisas mais longas, no caso do endurance, ou mais difíceis, ou mais complexas, ou com uma logística mais, né, ou seja, o topo do Everest. Já recebi aqui algumas pessoas que escalaram o Everest, e por aí vai, né, cara? O que você acha, no teu caso, né, eu fiz todo esse preâmbulo aqui, o que você acha no teu caso que te dá essa motivação, cara, porra, para o cara querer nadar 85 quilômetros, cara, você que atravessou a Mancha, que eu já entendi, eu tinha noção de que a Mancha era um desafio e tanto, claro, mas mais por a gente ouvir falar e saber das dificuldades, não somente de custear, mas as dificuldades de correnteza, de água fria e tudo mais, mas eu não tinha noção de que era considerado assim, o Everest da natação, né? Assim, um equivalente para o montanhista subir o Everest é nadar para o nadador o Canal da Mancha, que não é a natação mais longa que tem, né? Mas é uma natação emblemática. O que você acha que tem, cara, que você, tentou agora, nadou o Canal da Mancha, não satisfeito, você resolve nadar, né, 45, que você fez lá com o Rebolo, que já teve aqui, e depois você resolve nadar agora 85, e de repente você não conseguiu, mas nadou 70 e poucos, que pelo amor de Deus já é um absurdo. Cara, e de onde que vem, cara, isso, assim, que você, que eu digo, ser humano, né, pelo menos os que passam aqui no Endorfina, estão sempre buscando algo maior, mais difícil, mais longo, né, mais complicado, mais desafiador.
Cara, eu acho que é o propósito, né? Essa é uma palavra que eu gosto muito de usar, propósito, foco, alvo. Eu acho que é o jeito que eu funciono, não é? Eu preciso ter aonde mirar e, e traçar e percorrer essa jornada de treinamento. E eu sei que é algo que me faz bem e que me faz falta na minha vida, sabe? Ter esse propósito esportivo, tanto para minha saúde física como saúde mental. Então, pô, eu me sinto mais jovem, me sinto mais forte sempre, me sinto funcional, sabe? Pô, com 49 anos, quem diria que eu conseguiria nadar, né? 71, 72 quilômetros com esse ritmo aí. Fiquei contente, fiquei triste, mas fiquei contente também, pô. Porque me senti em forma pra caramba, fiquei impressionado, o pessoal pedia para eu diminuir o ritmo e, cara, aí é muito satisfatório alcançar esses níveis assim, né? Me sinto bem, cara, me faz falta e não consigo ficar parado, é Uhum, algo que eu preciso fazer, uhum. me movimentar e ter esse foco, esse objetivo. Cara, você é um cara que também não sou um grande entendido assim da natação, mas também no episódio da Bia, no Swimcast, o Danilo citou, que é um treinador, né? Citou você como talvez o cara que mais tenha nadado, que ele conheça em termos de quilometragem, né? E aí eles fizeram na hora lá uma comparação com o Gustavo Borges, acho até que eles erraram lá. Acho não, né? Eles erraram dizendo que o Gustavo Borges nadou 43 mil metros na vida dele. Acho que deve ser muito mais do que isso. Mas enfim, que são 43 quilômetros, né? 43 mil metros. Aí você nada em um ano fácil, né? Mas enfim, Verdade. acabei não checando, tentando checar aí se existe algum medidor de distância do Gustavo Borges em alguma das matérias que fala dele. Mas enfim, você é um cara que é tido como um cara que nadou um absurdo. E eu já achei que o Igor nadou um absurdo na vida dele. E talvez você esteja tendo uma carreira mais longeva do que a do Igor em termos de volume mesmo, né, de natação. Porque eu entendo que hoje o Igor, pelo menos, me disse aqui que nada lá 3, 4 mil, talvez. Não todos os dias eu entendi isso, eu me recordo disso. Mas enfim. É, e aí no filme, no teu filme do YouTube, que aliás é muito legal, né, sobre a travessia, quem que filmou, cara? Foi um cara legal que filmou, né? Porque o cara fez um Foi. filminho bem bacana, né, meu? Cara, foi um aluno meu que estava morando na Irlanda, o Uriel Ah, Carvalho. Ele foi um bom uhum, nadador. uhum. E, e por acaso, ele entrou em contato comigo, falou se podia ir no barco. Eu falei, cara, vai ser legal, Cara, que né? legal. Porque sempre existe a possibilidade do Igor marear, né? E ele Exato. estaria lá de backup e, pô, falei, Uriel, então você fica lá de backup para ajudar o Igor e faz umas imagens, né? E, meu, e Uhum. ele, cara, me apareceu com um equipamento lá formidável, né, meu? Se propôs a fazer o documentário e ficou legal, cara. Foi um Meu, ficou presentão. muito legal. Porque a gente imagina, e eu já assisti alguns no YouTube, que a imagem, cara, meu, é balançando o tempo inteiro, aquela coisa bem caseira e tal, que tudo bem, é legal para registrar, mas não é tão agradável de assistir. O teu ficou muito legal. Mas é legal ver você ali depois falando, né, cara? É, e o cara teve esse cuidado, né, de colocar você num fundo lá, meio neutro, você falando antes e depois da prova. Bem legal. E você, ao mesmo tempo, decepcionado, porque você foi lá querendo fazer um tempo, e aí eu quero também perguntar isso, como é que você sai para uma prova dessa, onde tudo pode acontecer, né, cara, em termos que você não controla, né, sem falar nas coisas que acontecem com você, mas eu digo de clima, de vento, de maré, meu, né, é complicado você controlar um negócio desses, um ambiente desses. Mas ao mesmo tempo você decepcionado porque você não fez, mas você disse que quando levantou ali na praia do outro lado, você se sentiu um herói. Até comentei com um amigo meu hoje que eu disse que eu ia gravar com você. E o fato dessa autorrealização de você ter nadado, né, cara, de um continente, quer dizer, de um país para o outro, né, atravessado um canal que qualquer mapa, por menor que seja, esses mapinhas de agenda, tem um espaço ali que a gente vê, que é o Canal da Mancha, né? Isso deve dar uma satisfação, quer dizer, eu sei que dá uma satisfação muito grande, embora eu não tenha nadado.
mas acaba sendo um contrassenso, né, cara? Porque você se decepciona, porque você cria expectativas, mas ao mesmo tempo você realiza um sonho que no caso da Mancha, por exemplo, é um sonho difícil de ser realizado também, principalmente talvez pelo fato do investimento, do custo financeiro. Como é que você analisa essa dualidade de sentimentos, assim? Como é que você equaliza isso na tua cabeça? Olha, eu sempre tive muita dificuldade com água fria, então quando a gente chega lá, eu até tinha uma certa noção de tempo, né? Sabia que não tinha batido o recorde que eu queria fazer, porque a gente vai somando Claro, você vai as sabendo ao longo do hidratações, percurso, né? né? É. Mas, meu, de subir na pedra lá e levantar o braço, sabe? Faziam poucos meses que eu tinha perdido meu pai e gritar ali, pô, foi um desabafo incrível que me arrepia até agora, sabe? Uhum. Aí você. Pô, e tava legal, cara, tava bem. Não subi no botinho lá, que todo mundo sobe para voltar pro barco, voltei nadando. Inclusive o barqueiro falou se eu queria continuar nadando para voltar. Fazer ida e volta. É, não, mas eu dei risada, subi no barco, né? Na hora. Pô, mas assim, quando o Igor falou o tempo, cara, e na hora que ele falou o tempo, ele já falou, pô, não se cobra, você nadou bem, pegou uma situação ruim, então, ah, é isso que você falou, é um mix aí de sentimentos, né? Mas, pô, conquistei o Canal da Mancha. Eu acho que a minha carreira merecia isso. E Uhum. fiquei muito contente, mais contente do que decepcionado. Uhum. Se você tivesse nadado para, sei lá, 10 horas, quanto que a Mariana nadou? Porque você nadou com a Mariana no mesmo ano, né? Sim, Eu não me Mariana e o recordo, 11 horas Márcio, e pouco, né? eu não sei se foi na casa das 11 ou das 12 horas, mas foi por aí. Eu não me É, recordo exatamente o tempo deles. é. Enfim, acho que foi 11 alguma coisa. Mas se você tivesse nadado para 10 ou para, você acha que daria para nadar para quanto? Pelo que você estava treinando, se dependesse somente de você, 9 horas e pouquinho? Pô, é Difícil dizer. muito difícil dizer, mas eu mentalizava fazer abaixo de 9 horas, sabe? Uau. Pelo ritmo Aham. que eu vinha treinando e apresentando nas médias, e assim, sabe, sem desmerecer o feito do Aderbal, né, que é Uhum. um super nadador, inclusive eu treinei o Aderbal numa temporada, fui técnico Uhum. dele uma temporada, Uhum. mas, assim, comparando as médias que ele fazia e as médias que eu fiz, né, eu acredito que eu Uhum. conseguiria, né, nas mesmas condições, claro, abaixar aí fazer um 8,59, 8,58, assim, entrar na casa das 8 horas. Se você tivesse nadado, vai para baixo de 8, além da realização pessoal, né? E aí eu entendo isso, a gente quer sempre estar melhorando e claro, né? Se você tem condição de nadar mais rápido, de fazer as coisas mais rápidas do que você de fato fez, isso dá mesmo uma realização talvez maior de saber que você fez o que dava para ter sido feito, o que você treinou para fazer. Eu acho que é mais uma coisa de você alinhar as expectativas, né? Profissionalmente mudaria para você? Com certeza, né? A mídia ia ser maior, a visualização e divulgação da mídia, com certeza, né? Uhum. Acredito que Isso sim. traz retorno pro caso aí, pro teu caso, que é um professor de educação física que está tentando viver da natação, sendo um nadador, né? Porque você não é só um professor mais, né? Você não se aposentou, muito pelo contrário. Você continua em plena forma e as travessias permitem isso, né? Natação de piscina já não dá isso. Dá retorno mesmo, assim? Você entende que dá? Você teve mais procura na tua assessoria? Você acha que você ficou mais famoso depois de ter nadado a Mancha? Putz, eu acho que sim, mas não tanto quanto eu esperava. Tá? Eu Uhum, esperava que o retorno seria maior.
Mas a época foi ruim, né? 2020 foi bem no meio da pandemia, meu. Tanto assunto também para Então, distrair a gente, né, cara, com muito mais importância talvez do que tava nada tudo mais. muito disperso, né? Então, mas sim, eu acho que sim. Como eu falei, era uma experiência que eu precisava ter e precisava Uhum, saber, né? uhum, Como fazer. Tanto é que, com a minha experiência, eu pude direcionar muito melhor o treino do próprio Thiago Rebolo uhum. e o meu próximo aluno que vai fazer o Canal da Mancha é o Alan Viana, né? Ah, Então, legal, com também essa preciso gravar com experiência, ele, já eu acertei. consigo Aham. fazer a minha periodização e consigo entender mais o feedback deles, sabe? Claro. E nada como você ter passado pela mesma experiência para você também poder dar o teu depoimento, né, para você também poder ter noção do que o aluno pode enfrentar lá, né. Exatamente. É isso aí. Preparar eles para tudo isso. Exato, é. Cara, vou colocar aqui um áudio, acho que você vai reconhecer na hora quem é. Muito bom poder estar aqui contribuindo com algumas lembranças no podcast do Endorfina sobre o Glauco Rangel, né? Esse cara que eu conheci quando eu estava fazendo uma clínica. Na época eu nadava na Rio Sport Center, nos anos mais ou menos 2014, 2013, 2014. Foi quando eu o conheci e na época eu lembro que o papo era que, poxa, nós vamos ter uma clínica com uma fera das águas abertas, né? Eu rapidamente fui lá me inscrever e foi nesse momento que eu conheci o Glauco. E a partir daí eu só passei a admirá-lo cada vez mais por tudo que ele representa para as águas abertas, como nadador, né, e como treinador. Ele consegue se pôr bem nessas duas figuras, né, vamos dizer assim. Como treinador, sempre pronto a dar atenção aos ensinamentos, tem sempre uma didática maravilhosa. E como treinador e como nadador, aquele cara dedicado, altamente competitivo, que realmente assim nos enche de orgulho pelas conquistas que ele tem, né, pelo seu histórico. E é isso. Tá? Eu, como admirador, estarei sempre aqui pronto para aplaudi-lo e comemorar suas vitórias. Um grande abraço a todos e muito obrigado por estar mais uma vez aqui no podcast da Endorfina. Legal. Tava acelerado aí o áudio, mas acho que é o Aderbal, né? É isso, não isso? tá acelerado não, ele que falou rápido Ah, mesmo. é? Legal. Legal. É legal, né, cara, você receber também, assim, a admiração de um cara aí como o Aderbal, Pô, que uma também é honra, cara. responsável aí pela Travessia do Leme Pontal. Isso é uma reputação, né, cara, que você já construiu ao longo de 40 anos se dedicando à natação. Pô, é algo que eu me orgulho muito, sabe? De ter levado, né? Ter plantado a sementinha lá no Rio de Janeiro, em outros estados que eu passei, apresentando, por exemplo, a 14 bis para eles. Pô, depois que eu fui lá no mesmo ano, o pessoal estava lá na 14 bis e tem vindo aí por anos e anos, né? Assim como a própria ultramaratona, né? Então isso é muito gratificante, sabe? O que você já percebeu ou o que você acha que você está buscando, cara, construindo uma carreira tão longeva e tão frutífera assim dentro da natação, principalmente da natação, né, fora das quatro bordas da piscina? Cara, a ultramaratona, primeiro assim, a gente vai descobrindo a cada dia na piscina, cada treinamento, a gente vai descobrindo alguma coisinha que pode melhorar. Cada ultramaratona, por exemplo, essa ultramaratona que eu fiz, pô, foi muito interessante o que aconteceu com o meu corpo, né? E isso aí é algo que eu venho trabalhando há anos e é que o dia a dia é corrido, mas eu tenho muito material, muita estatística, eu gosto muito de estatística, eu sou um cara metódico, anoto Uhum. tudo, e sentimentos, e sensações, números, braçadas, giros, ritmos, né? Pô, acho que a hora que eu colocar tudo isso no papel vai ser muito útil para muita gente, né? Uhum. E o que eu busco, além de estar passando o conhecimento, é viver disso, né? Pô, se você, com 15 anos, o Igor me passou uma vaga para um mundial em Mar del Plata, Uhum. uma prova de 20 quilômetros. Eu fiquei hospedado na casa do Cláudio Plitt, que era o campeão Ah, que mundial. legal. Sim. Cara, me apaixonei pela vida dele. Cara, eu falei, é isso que eu quero.
Pô, ele só nadava. Legal essa história, cara. Só nadava, cara. Foi uma semana, pô, fantástica. Acordava de manhã, tomava aquele café que eu mal conseguia comer, né? Com 15 anos eu era magrelo e comia muito, mas ele conseguia comer mais ainda. Ele já estava nos 40, né, meu? Uhum. Pô, e ia pra praia, cara. E iam mais 5 nadadores, assim, cara. Eu sempre fui muito atirado, nunca tive medo. Acho que esse é um erro também que eu tenho, sabe? Precisava ter um pouco mais de receio. E o Cláudio falou: siga-nos, vamos em frente, 2 horas e voltamos 2 horas. Cara, e eu me matando pra ir no pé dos caras, meu. E aí, pô, voltamos. Isso porque ia ter competição em uma semana, hein, meu. Os caras nadavam 2 horas. Aí pararam assim, aonde que eu começava a quebrar as ondas e ficamos brincando de jacaré lá por mais 1 hora. Pô, aí voltou pra casa, comia pra caramba, aquele almoço, macarrão. Aí eles têm a siesta, né, meu? Eu tirava aquele sono gostoso, eu acordava, tomava uma vitamina lá e ia nadar na piscina. Pô, essa era a vida do cara, meu. E à noite, e você falou, cara, eu quero viver disso. À noite ele tinha lá um videogame, cara, que eu nem tinha, era o Atari ainda, meu. Ele ficou um tempão jogando videogame, deu sono, ia dormir, no outro dia igual. Pô, achei fantástico, cara. Achei muito legal. Falei, pô, eu gostaria muito de ter uma vida assim. Não cheguei a só nadar na minha carreira, sabe? Algumas temporadas em São Bernardo, eu consegui uns contratos bons que eu pude dar poucas aulas, né? E nadei muito. Outra situação que foi assim de profissional foi no Canal da Mancha, que eu só nadava de manhã e à tarde. Pô, uma delícia, né? Uma delícia. E hoje, graças a Deus, né? Eu faço o que eu gosto o dia inteiro. Trabalho com natação, tenho prazer de estar na borda da piscina, ensinando, vendo o progresso, vendo a evolução das pessoas e na minha hora vaga ali eu faço meu treinamento. Pô, tô super contente, sabe? Acho que é isso aí. E você que vai fazer 50 anos esse ano, né? Esse ano então... já sou 50 a mais. Como é que tá sendo, cara, a passagem do tempo para você, que continua buscando essa performance? Você viu, a Aderbal reconhece isso em você, né, cara? E acho que muita gente que te conhece, essa competitividade, que acaba sendo também pelo padrão dos meus convidados aqui, que já tem mais de 50 anos, eu percebo que isso é uma chama, né, cara, que quando o cara tem, é legal para manter as pessoas motivadas, né, em busca da performance, mas no primeiro momento, cara, você está cuidando da tua saúde, você está buscando, né, se manter saudável, ativo, como você disse, funcional, né, para que você vá, enfim, vivendo perdendo o menor possível aí da sua mobilidade, da sua força e tudo mais. Como é que está sendo para você, cara, esse processo do passar dos anos? Fazer 50 anos, vai ser uma coisa que vai acordar naquele dia meio assim, esquisitão? Cara, como é que eu vou dizer? Eu senti muito mais a idade quando chegou nos 40, sabe? Eu consegui manter uma forma assim, vamos dizer, excelente, até uns 38, sabe? Os meus melhores tempos foi com 33, onde eu me dediquei mais. 33, eu consegui levar até uns 36 anos e aí já comecei a perceber uma boa queda, né? Mas ainda assim me sentia bem competitivo a nível brasileiro e até internacional. Hoje, aí eu passei por uma fase ruim, né, de começar a tomar uns pau e perder alguns patrocínios, não é legal, sabe? Né, não, a gente tem jeito, eu sou muito competitivo e até hoje, né? E hoje, pô, alguns circuitinhos ainda consigo ganhar no geral, dá trabalho para muita molecada, né? Mas já tá chegando a época de competir com o pessoal da minha idade, né? O geral já tá ficando longe. Já tem jeito, tem que aceitar. E hoje eu aceito.
Mas o interessante, né, como eu anoto tudo, eu pego umas agendas de 2004, cara, se não fosse a minha letra, algumas Ah, você séries falou isso. assim, é bem difícil de acreditar que eu tinha condição de fazer aquilo, né? Eu estou bem distante do que eu fazia, né? Mas graças a Deus estou bem distante também do pessoal da minha idade. Eu tô bem contente, cara, tô bem contente porque saiu o ranking mundial dos 800 livre, que eu competi o ano passado, Ah, fiquei bem eu na vi que você postou no frente. Instagram. Aham. Pô, e esse ano com 50 a mais, não vou falar ainda, mas tem surpresa aí pela frente. Vamos Opa. ver, vamos ver. Uhum, E vamos uhum. tentar uma boa marca aí estrear bem nesses 50 a mais aí de 800 livre. Uma prova que me dei bem. Me diz uma coisa, se você não pudesse mais nadar em piscina, ou se você não pudesse mais nadar em águas abertas, para você não ia fazer tanta diferença. Para você o negócio é nadar, tanto faz a piscina, tanto faz águas abertas. Porque também é legal você buscar também essas metas, que talvez sejam metas intermediárias, de ter boas colocações em rankings da FINA dentro da piscina, né? Ah, sem dúvida. Eu comecei como natação de piscina, né? Uhum. Eu me especializei mesmo, sabe? Comecei a voltar a cabeça mesmo para maratona aquática. Uma que antigamente tinha prêmio em dinheiro, né? É. Todo fim de semana tinha prêmio em dinheiro, então, pô, isso me motivava muito. E eu casei com 25 anos e, pô, era uma renda assim que fazia falta, né? Eu Uhum. contava realmente. Um dos caras que não concordava muito com isso, um dos meus amigos, cara, que falava que eu não poderia contar com essa grana, mas eu sempre contei, é o Uhum. Patrick, né? O Patrick foi parceiro em muitas competições. Patrick O Winkler. Winkler? É. Uhum. Nós nadamos juntos muitas temporadas em São Caetano. Uhum. E ele era diretor da Speedo e a gente viajou muito, né? Ele foi o meu primeiro chefe aí quando eu fui contratado da Speedo. Uhum. Ele era diretor de marketing da Speedo. Então ele me Uhum. falava, cara, pô, você não pode contar com essa grana, cara. Às vezes pode dar ruim. É, a gente viajava junto, acho que teve um ano, uma prova, cara, que deu ruim e eu perdi na batida para um atleta ali, fiquei triste pra caramba, ele me mandou essa, né? E na realidade ele tinha razão, né? E eu comecei a contar esses prêmios como um plus. Uhum. Mas é isso. Né? A partir acho que de 2003 que realmente eu comecei a virar a cabeça para maratona aquática. Mas então era nadador de piscina. Né? Já nadei muita Uhum. prova de piscina. Então, mas você começou na piscina, mas logo depois você passou, né, por 4 anos pelas maratonas aquáticas, já talvez em busca desse dinheiro, eu não sei se era muito novinho nessa época, que eu calculo aqui que tenha sido mais ou menos dos 12 aos 16, ou dos 13 aos 17, por aí. Que você foi campeão paulista, você foi campeão infantil primeiro, aí você foi 3 anos campeão paulista, né? Isso. Não, era uma coisa comum naquela época, é comum hoje pegar um garoto de 12, 13 anos, 14 anos e jogar ele para nadar distâncias maiores em águas abertas? Isso hoje acontecia na tua época? Então, naquela época, os técnicos usavam as maratonas para ter um trabalho aeróbio, né? Para ser uma viagem legal, para curtir. Tanto é que, pô, eu me lembro muito que a gente ia, acabava a prova, pô, aprontava pra caramba, pô. Nossa, tem Uhum. história pra caramba de quanto aprontava. Hein? Alguns grupos ali das antigas começa a contar as histórias ali que a gente fazia. Pô, até vergonha, cara. O que dá para você contar? Cita Causava uma aqui muito, que não dá, cara. que não dá vergonha. Uma Tipo o clássica quê? na época que o meu irmão nadava, né? Aí acabava a travessia e nessa época os técnicos podiam acompanhar e ficar de olho na turma de caiaque. Hoje não pode. Hoje Uhum. os caiaques são só da organização, né? Aham. Putz, e numa dessas, eu e meu irmão pegamos o caiaque ali do técnico e do estagiário ali. Vamos andar, vamos.
E sumimos com o caiaque, acabou a prova, porque demorava, antigamente demorava a premiação, era tudo paninho, cara, né? Paninho no espeto, depois tinham que contar o mapa de número, você tinha que passar na bola e dar um número. Demorava horas, saímos com o caiaque. Meu, e meu irmão é muito atentado, né, cara, o Kleber. Começou uma guerra de remo, um tacar o remo no outro. Puta, perdemos o remo, cara. Sumiu, os 2 remos. Meu, ficamos um tempão ali, cara, sem remo. E agora, o que a gente faz? A gente nada, a gente puxa. Pô, eu sei que chegou, tava todo mundo pronto para subir no ônibus, já estavam com o barco do bombeiro pronto para procurar a gente. Na época, meu pai e minha mãe, nossa, preocupado, minha mãe chorando. Olha, foi uma das assim que nunca vou esquecer, viu? O que a gente escutou de bronca depois do Vavá, que era um técnico muito duro de Santo André, Uhum. bem legal. Você né, já com uma carreira tão longeva e tendo começado tão cedo, você teria mudado o quê nessa tua trajetória que teria talvez impactado mais a tua vida hoje, né? Se você pudesse redesenhar a sua trajetória, assim, o que você teria mudado de mais importante? Michel, algo que eu me arrependo, sabe, é usar muito as travessias, é aquilo que eu acabei de comentar, como um meio de renda, de pagar minhas contas, né? Eu deveria ter focado muito mais na vaga olímpica, né? Ou na vaga do Pan-Americano, principalmente, que é onde eu teria mais chance. Não estava mais perto, que era só uma seletiva nacional e estava dentro. E isso eu me arrependo, sabe? Eu queria toda hora estar bem para ganhar o prêmio ali Você estava em busca daquela recompensa mais instantânea, né? e pagar minhas contas, né? Talvez se a gente ganhava uma ajuda de custo, sabe, da prefeitura. E, cara, até hoje a minha carreira é muito, vamos dizer assim, raiz, sabe? Pô, eu não sei o que é um tratamento de ventosa, cara, nutricionista, cara, eu fiz a minha pós em nutrição para uso próprio, muito mais uso próprio do que outra coisa. Então eu nunca tive um nutricionista, um preparador físico, nunca investi tanto em suplementação, cara. O que eu ganhava ia para pagar minhas contas, sabe? Minha esposa também é educadora física e é uma vida dura, é uma vida boa, cara. A gente se mantém em forma, pô. Se pegar eu e amigos de infância da rua ali, cara, eu tô igual. Você tá de longe, né? De longe nada mais do que eles. Pô, fisicamente também, cara, modéstia à parte também, né? Então, tem essa vantagem, né? Mas a gente tem as contas para pagar, né? Então a gente quer ter um pouco mais de conforto e sempre quis dar um conforto para minha filha e para minha esposa, e foi a minha escolha. Talvez se eu tivesse escolhido uma suplementação, um nutricionista, um preparador físico naquela época, 2004, que foi o ano X, né? Em 2005 que veio aí a notícia que seria um esporte olímpico e teria o Pan-Americano em 2007. Então nessa época, se eu pudesse voltar atrás, eu teria focado todo o meu esforço e ganhos na seletiva, principalmente na Pan-Americana, sabe? Pan-Americana. Eu queria muito ter pego essa vaga. E cara, uma semana antes eu estava competindo para ganhar um prêmio em Santa Catarina. Enquanto os meus adversários, inclusive um deles, que é o Romanelli, que pegou a vaga olímpica, não nadou, sabe? Descansou. Eu poderia ter descansado. Né? E fui lá atrás do prêmio, ganhei o prêmio, mas o que precisava ter ganho mesmo não consegui.
né? Acabei ficando em Entendi. quarto na seletiva e entrar no 2. Uhum. Você pegar, sei lá, cara, a gente pode falar aqui só das pessoas que eu já trouxe aqui no Endorfina, o Dja Madruga, que acho que foi o nadador, não foi o nadador de mais idade que eu recebi aqui Edmundo Foschini também, que eu Ah, sim. consegui conectar através acho que foi do Samir Barel, que é um cara que eu conheci lá no Pinheiros lá atrás, que chegou a nadar 100 quilômetros, descendo o rio, né, rio abaixo e por aí vai, numa época que eu entendi que era mais ou menos contemporâneo do Igor, o Igor mais novo e o Edmundo já mais velho. Aliás, o Edmundo vai nadar, quer dizer, ele tem um sonho de nadar, né, o Canal da Mancha, acho que o dia que ele completasse, quer dizer, no ano que ele completasse 70 anos ou 75, eu não me recordo aqui mais, figura, continua com essa mesma paixão pela natação. Mas vamos falar aqui do Dja Madruga, que teve muitas medalhas, uma carreira vitoriosa, depois acho que o Luiz Lima talvez seja aí o segundo de mais idade, né, embora seja jovem, que já passou por aqui também com uma carreira aí bem notória. São pessoas que, né, o Luiz Lima não vive da natação, ele tem lá os gladiadores e tal, acabou seguindo um outro caminho. O Dja Madruga, ele vive da natação, tem a academia dele lá, o centro dele de treinamento lá no Rio de Janeiro, mas são poucos exemplos dentro de muitos, né, e a gente pode ir para os nadadores mesmo mais recentes, como um Gustavo Borges, um Cielo, um Xuxa. Dá para viver bem da natação se você é uma pessoa dessas? Porque a gente percebe que, né, por isso que eu citei esses nomes, assim, não são muitos, pelo menos que eu tenho conhecimento, e assim, não adianta você achar que você vai viver, né, sendo um comentarista, ganhando de patrocínios e tudo mais, sei lá, como talvez viva o Michael Phelps hoje, sei lá. Engraçado, se você citar o Luiz Lima foi um super parceiro e rival também, né? Um dos caras que, da minha época, que eu não ganhei, cheguei muito perto de ganhar. Ele regula o que é a tua idade? Eu não me recordo mais aqui agora, assim, de cabeça. Ele acho que deve ser uns 6, 7 anos mais novo. Ah, né? Mais novo? Ah, mais tá, novo, bom. Cara, daquela turma eu era mais velho, né? Uhum. Uma outra coisa que eu me arrependo Arrependo não, né? Lamento que a natação, a maratona aquática demorou para entrar para a Olimpíada, né? Pois é. Então, demorou. Eu já fui considerado super, né, velho, cara. Com 33 anos naquela época era muito velho, né? Para você estar em alta performance. Apesar de ter sido minha melhor fase. Mas assim, algumas vezes que dividi alojamento e hotel com o Luiz Lima, a gente falava, cara. A gente, se tivesse nascido na Austrália, pô, tava milionário, cara. Né? Mas assim, tem que definir o que é viver bem, cara, né? Tem que determinar um padrão para você, né? Uma meta aí, você tentar buscá-la, né? Eu sempre fui simples, vim de família simples, continuo simples, pô. Então, eu nunca vivi só da natação, sabe? Nunca tive um patrocínio que me mantesse e pagasse minhas contas nadando, né, de resultado. Tive bons contratos com a Speedo, acho que a Speedo foi o meu único patrocinador realmente que me ajudou para valer, inclusive eu tenho o apoio de material da Speedo ainda hoje, isso graças ao Igor, obrigado Igor. Mas naquela época com o Igor mesmo eu consegui um contrato muito bom, mas sempre dei aula, tive que dar muita aula e borda de piscina. Mas, cara, é um trabalho prazeroso, né? Então, você manter sua simplicidade, pô, por que não dizer que dá para viver bem, né? Entendi. A gente tem que fazer as escolhas e duro, né, cara? Assim, eu faço essa pergunta porque eu acho que é legal a gente refletir um pouco sobre o que a gente fez, né, cara? Eu tenho 52 anos também, vira e mexe, eu tô aqui eu refletindo sobre as minhas escolhas e eu, sem querer, escolhi ser triatleta profissional numa época onde o triatlon era minúsculo, né, cara? E vivi mais ou menos do triatlon durante 9, quase 10 anos. Mas é um exercício de reflexão, mas ele, né, é um exercício impossível de você aplicar na prática, porque com a idade que a gente tinha na época, a gente não tem a cabeça que a gente tem hoje, né, cara? Isso é óbvio. Então, mas eu acho que é legal a gente poder, às vezes, refletir, principalmente para quem está nos ouvindo,
porque às vezes tem gente jovem, às vezes tem gente que está nessa indecisão de segue uma carreira A, B ou C, não precisa nem ser de atleta, né? Mas eu que já tenho uma filha também de 22, já pude dar alguns conselhos para ela e vira e mexe tô dando exatamente nesse sentido. E muitas vezes eu converso com a mãe dela, tipo, não adianta a gente querer colocar na cabeça deles o juízo, a experiência ou a vivência que a gente tem, porque nessa idade é isso mesmo, né, cara? A gente ainda não tá nem com o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido, a gente vai mais no ímpeto do que na razão, né? Mas enfim, já que você falou do Igor, cara, eu quero falar agora aqui um pouquinho do Canal da Mancha, óbvio, né, cara? Porque o filme foi muito legal e o Igor teve um papel aí importante nesse teu projeto, nesse teu desafio. Olha o que o Igor mandou aqui, ó. Falar do Glauco, cara, nós estamos falando aí de 30, 40 anos aí que eu conheço o Glauco. Eu conheço o Glauco desde quando ele parecia o Barney Simpson. Eu pergunto pra ele por que ele parece o Barney Simpson. Mas E o Glauco sabe que ele nunca pode apostar comigo, que ele sempre perde, né? Ele tem experiência disso desde moleque. Ele teve uma aposta de 100 metros aí, 100 metros em velocidade. Eu nunca fui velocista. Quando ele era moleque, perdeu. Mas assim, o Glauco sempre foi um cara muito disciplinado. Isso é algo que eu admiro nele. Mas ao mesmo tempo também é um cara muito ansioso, né? Então a gente tem que segurar as rédeas dele, né? Mas o que posso falar do canal é a disciplina, né? Tudo que eu pedi para ele fazer no canal, ele fez, né? Os treinos, as exigências, né? E eu gosto de cobrar muito os meus atletas no canal, porque eu não sei o que a gente vai enfrentar lá na prova. Então ele fez alguns treinos mais forçados e cumpriu tudo com determinação, né? E estava bem focado, bem focado. Eu sei que ele tinha, no fundo, né, a missão de fazer um bom tempo, mas infelizmente, assim, o canal ele é meio ingrato. Você depende muito da metodologia para poder ter um bom resultado. Mas o que eu admiro, assim, não reclamou em nenhum momento, né? A gente sabe das dificuldades que tem o canal, manteve o seu ritmo, ele tem eu sempre falei, o Glauco tem um excelente nado, né? Ele tá aí já batendo 50 anos, acabou de fazer uma outra prova. Eu passo os treinos para ele e ele cumpre com determinação. É algo admirável, são poucos atletas que na idade dele fazem isso. Então, só tem que elogiar. Toma muito esporro, né? Ele mexe, eu tô pegando no pé dele até por outros fatores, mas como determinação de treino, eu não tenho o que falar. É um cara, como exemplo, um dos poucos que tem exemplo no treinamento. Ele sabe o que tem que ser feito, ele se preocupa com os trabalhos. Então é um cara, quando eu dou a programação para ele sabe que tal dia é um treino que o bicho vai pegar, então ele se prepara psicologicamente para fazer. Então isso é muito importante, ele tem maturidade nesse sentido, né? O que ele não tem, apesar de estar beirando 50, a ansiedade dele ainda é meio incontrolável, mas isso é natural de algumas pessoas, né? Mas às vezes é até bom ter essa ansiedade, mas é um cara que ainda mantém, aos 50 anos, beirando 50 anos, ele mantém ainda o espírito competitivo, querendo disputar com a molecada. Isso é muito importante. Bom, é isso aí. É o que eu posso dizer do Glauco. As outras coisas eu não posso dizer em público, porque senão vai aparecer um monte de pia aí, que é os palavrões que eu falo pra ele, né? Mas quem vê gravações aí que a gente tem por aí, vai saber, né? Porque aí eu também começo os palavrões quando eu dou bronca nele. Tá bom? Um abraço. Legal receber esse reconhecimento de um cara tão exigente, né, cara? Eu acho que a régua do Igor é lá em cima, né, cara? Pelo que eu pude conhecer dele. Não, cara, ele é muito exigente, cara. Tanto é que nem todo mundo ele aceita no hall de atletas dele, né? Exato, Pô, que legal, cara, que legal. É verdade. O Igor me ajuda muito, cara, em todos os sentidos da minha vida, cara. Sempre me ajudou. Mas assim, eu realmente faço toda a programação, mas por exemplo, o Thiago me passa feedback todos os dias. Uhum. Os treinos ruins, cara, eu nem passo pro Igor. Porque eu sei que ele vai me xingar pra caramba. Agora, quando os treinos, quando eu sei que eu fui bem, aí Igor, essa série foi boa, mandei tal. Mas quando eu tô muito cansado também, aí eu passo pra ele as dores e tal. Uhum. Sempre deu certo, cara. Sempre deu certo. Sempre deu muito bom resultado. O quão importante foi você ter ido pro Canal da Mancha com esse apoio do Igor e ter nadado lá com o apoio dele e tal, assim, diante não somente do conhecimento dele, né, cara? No episódio dele, fiz uma taxa aqui de sucesso, se eu não me engano, deu mais de 90%, 95%, né, das pessoas que entram com ele para atravessar o Canal da Mancha concluem com todas as intempéries do canal, né? Então, isso mostra aí o tamanho da competência, do entendimento do Igor diante daquela região geográfica ali. Mas
Mas, cara, ele é um cara que muita gente julga como sendo difícil, né? Recebi aqui depois do episódio com ele uns feedbacks de ouvinte dizendo, cara, o Igor, eu tinha uma imagem assim meio ruim do Igor, no sentido de que era um cara muito duro, muito muito bruto e tal, mas, cara, de repente, depois de ouvir a conversa com ele, cara, eu tô reconsiderando, porque existe um propósito em cima disso tudo, e claro, cada um à sua maneira, mas a verdade é que quem se propõe a nadar com ele, via de regra, acaba tendo êxito na sua tarefa, né, no seu desafio. E isso mostra a competência dele, né, cara? Quão importante foi para você ter tido ele e ter essa amizade, essa relação aí meio que de irmão mais velho que você também citou uma vez, que você tem com ele? Pô, total, né? Total, cara. Aprendi muito com o Igor. E desde moleque a gente almejava, né, ganhar dele, né, cara? Pô, nem nos 100 metros, cara, com 13 anos, voando naquela época, não consegui ganhar. Apesar que ele ganhou mesmo essa aposta, mas ele chegou, ele estava descansadinho. Eu já estava no 4º tiro de anaeróbio, estava cansado. Ah, olha lá, ele vai ouvir isso, hein, cara? Vamos fazer um Pode tirateima ouvir. aí. Ah, não, hoje não dá, hoje não dá. Hoje eu ganho. Olha. Hoje pode apostar. É que ele vai falar que não pode ter raia, que ele vem para cima. Pô, e a gente tem muita passagem interessante, legal, mas pô, o Igor fez toda a diferença. Ele foi meu primeiro emprego, cara. Né? Ele tinha uma academia Iara. Assim que eu entrei na faculdade, ele me empregou, me ensinou na academia. Era o irmão dele, o coordenador, mas ele me ensinou muito como dar aula, como analisar nado, né? Como ter uma postura fora d'água também. Uhum. Então, pô, aprendi, foi meu primeiro emprego, foi um aprendizado total. E lá, nessa academia, fui estagiário da minha esposa. Cara, o Igor foi meu padrinho de casamento. Foi como você disse, faz parte da família, né? É um irmãozão mesmo, tipo um pai mesmo, sabe? Que ajuda sempre que ele pode. Então, fez toda a diferença na minha vida. E você acompanhou, né, as travessias dele do Canal da Mancha, óbvio, né? E deve ter acompanhado bem de perto. Não, sim. Tanto é que eu vi a primeira, né? Passei também junto com ele ali a decepção que a primeira que ele queria também fazer um tempo bom, não fez. E vi também, aprendi com ele, né? A persistência, a resiliência de levantar e a coragem de ir, né, e voltar. Pô, esse projeto, assistir, né, o vídeo inteiro da ida e volta dele realmente impressionante, é algo assim fora do comum, né, o tempo inteiro aquele ritmo de braço, cara, e naquela época era muito mais gelado também. Não, é impressionante, admiro demais, sabe? E tive o privilégio de passar esse tempo todo em contato aí com ele. Quando que acendeu a luzinha para você do Canal da Mancha? Tipo, olha, acho que isso pode ser uma coisa legal, eu quero um dia tentar. Foi ainda adolescente? Como é que foi isso? Não, na verdade, eu nunca tive a esperança de ir por causa do custo, né? Do custo. Então, mas assim, acendeu a esperança quando eu perdi a vaga olímpica. Não consegui ir para a Olimpíada, cara. Pô, fiquei chateado. É algo meu, sabe? Pô, eu acho que todo bom atleta se cobra, você sabe disso. E a gente passa esse período de depressão aí, mas passa. Hoje eu já tô legal, né? Semana passada tive um momento ruim, mas já passou, já tô pronto para nadar de novo e tentar de novo, né? Mas assim que eu não consegui o Canal da Mancha e levantei a cabeça, né, desse período de ressaca e depressão, desse bloco duro de treinamento que foi, aí que eu tive a esperança, poxa, quem sabe um patrocinador e eu consiga fazer um bom resultado no Canal da Mancha.
Depois veio o Leme ao Pontal, que foi êxtase total, né, cara? Uhum. Foi um presente também dos meus alunos, uma surpresa. Numa das entrevistas que eu dei, foi num treinamento que eu estava fazendo junto com o Alan Viana, que é meu aluno, e ele foi o recordista do Canal da Mancha, né? No caso, sem neoprene, sunga. Não, do Leme ao Pontal. Leme ao Pontal, desculpa, isso. Leme ao Pontal, ele foi o recordista. E numa dessas, na entrevista, eu soltei ali que eu tinha a esperança de fazer uma prova certificada internacionalmente, né? E, pô, numa dessas, o pessoal, sem eu saber, fez essa vaquinha e me fizeram uma surpresa numa pizzaria, entregaram ali o valor, cara, pô, foi uma emoção e tanto. Eu já vinha num bloco de treinamento para voltar a nadar a 14 bis. Então, voltei a treinar forte, cheguei no Igor, falei, Igor, quero nadar 14 bis forte. Nesse mesmo bloco apareceu o Leme ao Pontal. Pô, deu tudo certo, cara, nadei super bem, a janela foi complicada, nadei no último dia de janela, bati o recorde. Então, cara, sabe, aquela prova perfeita, deu tudo certo. Aí passou isso aí, um dos alunos falou, meu, e se a gente fizesse, estendesse esse projeto para o Canal da Mancha? Aí, você quer? Opa, claro que eu quero. E aí foi o que aconteceu, né? Estenderam o projeto, o pessoal fizeram cotas, né? E foram depositando. Uma das minhas alunas e um dos meus amigos, né? E também parceiro, o Agnaldo, administrou essa conta e deu certo, né? Só não deu certo o tempo, mas, pô, deu tudo certo. Fiz o Canal da Mancha. Mas o pessoal com certeza ficou contente e realizado por você de ter te permitido essa oportunidade, né? Só de estar lá, né, pô? Só de estar lá, eu acho que Pois já é. um professor de educação física no Canal da Mancha é incrível, né? Eu acho que vale tudo. Quando que a paixão pela natação apareceu em você, assim? Quando que você descobriu que foi naquele episódio na Argentina, lá, a hora que você viu o Plite, você falou: "Cara, você já gostava provavelmente de nadar bastante, né, mas ainda era um adolescente". Mas quando que você realizou, houve algum momento, algum fato que você realizou assim: "Cara, eu vou nadar agora para o resto da minha vida"? Putz, pro resto da minha vida, meu, eu acho que isso veio acho que com uns 40 anos que eu penso isso e hoje penso também que eu vou nadar o resto da minha vida. Mas quando é Mas, que começou isso, assim? Porque, cara, a natação é aquele esporte que normalmente, né, a criança que tem condição, os pais que têm condição colocam a criança, mas a maioria passa, né, pela natação, nada, depois vai fazer judô, vai fazer outras coisas, né? E na nossa época ali, eu sou um pouquinho mais velho que você, mas tem o skate, tinha o bicicross, né, o futebol que nunca deixa de fazer parte, tem eh, outras modalidades que normalmente são mais atraentes, né, cara, do que a natação. A natação é um esportezinho maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele é ingrato para quem quer ser nadador de fato, porque ele é muito sofrido, tem essa história de você estar, né, sempre olhando para o fundo da piscina e tudo mais. Como é que você, o pequeno Glauco, se revelou aí um garoto que ia dar certo na natação como você deu? olha só, com 8 anos eu entrei em treinamento, né? Treinamento mesmo. Então, Uhum. eu peguei aquela parte que, cara, o volume com 8 anos chegava a 7 quilômetros, pô, ficava a manhã toda nadando das 7 até meio-dia. Caramba, Glauco do céu, Tinha meu. piscina fria, sem aquecimento, o Igor pode confirmar isso, Pedro Delantônio, e ali você começava a evoluir, você não tinha essa de protocolo, o nadador infantil, ele vai nadar só 2.800 metros 4 vezes por semana. Não, pô, você começou a nadar bem, você já está na seleção, os caras vão te explorar para os regionais. E com 13 anos eu já estava nos regionais para nadar 1.500. Sofri pra caramba, sofri bullying pra caramba porque eu era o calouro, né? Então, pô, naquela Uhum. época, tá louco, meu. Como me judiaram. Mas o que me motivou mesmo foi que na maratona aquática foi que eu mal pegava a medalhinha de 100 metros livre, nadava, até que eu nadava tudo, mas ficava em terceiro, beliscava um segundo.
né? Algumas provas de 400 ganhava. Mas, pô, numa travessia de Mariporã em 86, eu fiquei em sétimo, ganhei um troféu, cara. E, pô, um troféu legal, olha só, ganhei um troféu. Acho que eu vou me dedicar a isso. Tudo que for metragem longa, eu vou fazer forte, eu vou querer ganhar a próxima. Cara, foi aí, né? A partir daí, minha mãe já não queria me levar tanto pro treinamento, eu já pegava a minha bike e ia embora, já fazia minha madruga sozinho, ia para a escola. A partir daí que eu comecei a ter muito mais disciplina nos treinamentos. Uhum. Mas antes gostava muito das brincadeiras, que tinha futebol antes, e depois tinha pega-pega no trampolim, cara, isso eu nunca vou esquecer, era fantástico. Uhum. E essa fama ou essa história reputação que você construiu de nadar muito, sempre nadar muito, né? Você disse que já fez aí na tua carreira aí 4 blocos de 100 quilômetros por semana, que eu não consigo nem imaginar como é que você distribui isso em 7 dias e não sei quantas sessões de treino, cara, é impensável. Correr 100 quilômetros por semana já é uma distância que pouquíssima gente corre. Nadar 100 por semana, então, para mim, é praticamente inconcebível. Quando que você também descobriu que você tinha essa capacidade, não somente física, de aguentar, mas psicológica, né, cara? Porque não é fácil. Não é que você nada, é difícil, correr não 100 é fácil. quilômetros por semana, você ainda pode correr com algumas pessoas, conversar, vai fazendo os tiros e conversa. A natação, cara, né, ainda você que disse que se acostumou a treinar sozinho, né, isso é outra coisa que me chamou a atenção de quando eu estava pesquisando sobre você. É um cara que treina, que prefere, ou que gosta, ou que se acostumou a treinar sozinho. Fala aí primeiro, cara, dessa capacidade quase que sobre-humana de aguentar volumes inimagináveis de treino. Então, com esse treinador Vavá, né, lá de Santo André, nessa época, com 15 anos, eu já estava me despontando bastante. Quando eu chegasse nos 16, eu seria adulto, maratona aquática. Uhum. Só tinham 2 categorias, infantil Uhum. e adulto. E com 15 anos eu já estava classificado em primeiro do ranking paulista. E no meio do ano tinha aquela travessia de Caraguá-Ilhabela, que era como se fosse o prêmio para os 20 primeiros colocados do ranking. E eu fui de convidado, que eu nem poderia fazer essa prova. Eu fui convidado, eu não valeria. Pô, então o Vavá aumentou muito meu volume de treino naquela época. Pô. Eu treinava madrugada, 2 horas de manhã, ia para a escola, voltava direto ali para o refeitório do Della Antônia e já ficava ali, dava uma descansadinha, já começava o preparo físico e depois tinha mais 3 horas de água. Pô, isso com 15 anos, né? Naquela época era algo assim, vamos dizer assim, absurdo para a minha idade. No final, eu era muito magrelo, pô, e estava super bem na prova. Foi a minha primeira desistência por frio, né? Uhum. Mas foi daí que eu acostumei e gostei de fazer os treinos longos, né? Uhum. Cara, era algo natural para mim, passava rápido. Desde essa época eu acostumei a ficar olhando o relógio e pegar parcial, isso. Uhum. O relógio que eu falo é o relojão de parede, né? O relojão de borda. Uhum. Não tinha esses relógios que tem hoje, não, né? Você sabe disso. E, pô, sempre gostei de fazer série longa e manter o parcial me deixava muito focado e passava muito rápido o tempo. Entendi. E até hoje. Eu até tenho um relógio aqui, tive o Garmin 910, hoje eu estou com um Suunto, mas uso muito pouco, uso muito mais na águas abertas. Claro. Uhum. O que eu uso mesmo é o relojão de borda. Esse aí é o meu parceiro até hoje. Uhum. E você prefere treinar sozinho? Depende da época, depende do treino, ou você gosta mesmo de treinar sozinho? Olha, tem os seus prós e contras, né? Treinei muito em equipe, né? Uhum. Mas tive muita lesão também. Eu acho que treinar em equipe é legal, mas para mim não é o ideal. Eu prefiro fazer o treino sozinho,
não tive muito menos lesão e muito mais resultado quando eu parti a treinar sozinho. Então, minha última equipe que eu treinei em equipe mesmo foi São Caetano. Acabou com o meu contrato ali, encerraram o meu contrato, e então eu fui para Santo André como técnico e atleta. Então eu treinava sozinho também, nas madrugadas e hora do almoço, e tem sido assim até hoje. E deu muito resultado. Deu muito resultado. Não é uma coisa que, se você pudesse, você mudaria para estar te puxando, porque nadar que seja com mais uma, duas pessoas, acaba também tendo esse fator, né, cara, de estar te puxando, de estar te mantendo mais motivado, até na hora de você, né, assim, ó, eu não vou furar o treino hoje porque eu já marquei com o João e com o Pedro, né? Não, isso aí realmente é um aliado na briga mental dos dias ruins, né, cara? Porque tem dia, cara, que eu me troco, sabe? Ponho a sunga, ponho o pé no bloco da piscina, olho para a piscina e fico ali, cara. Hoje tá ruim. Hoje tá difícil. E você fica eu fico até esperando assim, sabe? Eu tava comentando com um dos meus alunos esses dias, cara. Eles perguntaram, mas todo dia você vai treinar? Todo dia, né? Mas tem dia que eu fico assim, cara, será que ninguém vai me ligar agora? A minha filha não vai me ligar para eu pegar ela na escola agora? Não vai dar um ruim para me salvar? Aí eu espero uns 10, 15 minutos. Não é hoje, então vai nadar. Aí eu vou. Aí eu vou. Não sai um treino bom, mas a maioria das vezes eu venço essa luta mental. Às vezes eu perco, né? Às vezes, tem dia que eu volto para trás, cara. Tem dia que eu perco. Mesmo, cara. Tem dia que principalmente no inverno, né, meu? Pô, água... Eu já tô, quer ver, há 12 anos sem piscina de aquecimento. Então, como é que é quente, já é difícil treinar em água quente, né? Mas no frio também é duro, viu? Água fria, cara. Esses dias aí, geralmente, eu chamo dos dias do campeão. A luta mental, cara. Só de pôr a sunga naquele frio, cara. Os dias de neblina, e é uma vitória terminar um treino nesses dias aí. Ainda bem que isso te deixa mais forte, né? Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. É difícil de começar, mas a hora que você termina, você sai mais forte da piscina, né? Ah, sem dúvida. Por mais que o treino não tenha sido maravilhoso, você fala, cara, pelo menos eu vim aqui e fiz, era o que eu tinha me proposto a fazer. A partir do momento que você caiu na água, já ganhei a batalha mental, cara. Já fico contente ali, cara, consegui, tô na água. Agora é só completar. Vamos embora. E é daí o que você disse lá no Swimcast, mesmo sem vontade, vai lá e nada. Exatamente, é isso. Tem que fazer. Tem que fazer uma camiseta dessa, cara, pra pôr na tua loja. É verdade, é verdade. Mesmo sem vontade, nade. Cara, é que tem uma frase muito legal, sabe, e polêmica que eu gosto muito. Eu não gosto da motivação, sabe? A motivação são poucos momentos que você está realmente motivado. Você não pode ser o escravo da motivação. Então, o que vai te mover mesmo é a disciplina, é o compromisso. Isso me move muito, por isso que eu gosto de ter esses objetivos difíceis, né? Isso me faz ir para a água e me comprometer a estar lá todo dia. Quando você está sem vontade nenhuma de nadar e você está esperando que a Gabriele te ligue para você fazer alguma coisa, vai comprar pão que acabou. Geralmente é na escola. Entendi. Como é que você se engana, cara? Assim, existe algum método que você desenvolveu? De repente tem alguém aí nos ouvindo e ele vai falar, cara, mas como é que eu faço, né, cara? Porque eu não tô com vontade, então eu não vou nem colocar o despertador, eu não vou nem ir até a borda da piscina, já não vou. Que dica que você daria, que você aprendeu aí com tantos anos, aí 40 anos para mais, nadando? Como é que você se engana? Eu me permito algumas recompensas de fim de semana. Ah, legal. E eu sou bem duro comigo mesmo, sabe? Então,
Aham. É algo que passa pela minha cabeça, assim, nesse dia do campeão, que é o dia difícil, o dia que você está sem vontade, o dia de frio, o dia que você está cansado, no dia anterior teve anaeróbio, você está quebrado, mas você tem que ir lá fazer um regenerativo. Uhum. E uma coisa que me motiva a cair é essa recompensa, né? Pô, Uhum. fim de semana, cara, se eu fizer 100% do meu treino, fim de semana eu vou comer 1 quilo de açaí. Ou vou tomar um vinhozinho com a minha esposa. Então Uhum. são recompensas assim que fica aqui assim, né? É o meu aliado nessa briga dos dias do campeão. É. Uhum. Essa tua persistência, essa tua rigidez, essa tua autocobrança, talvez até exagerada, né? Não sei, talvez a Jaqueline possa dizer isso, né? A Jaque, sua esposa. Você é um cara super exigente e você deve ser assim para todos os aspectos da sua vida. Você herdou isso do seu Renato, seu pai, ou a sua mãe, a dona Leila? Olha, como eu sou o mais Ah, velho dos irmãos, cara, uhum, então eu sempre tive que dar o exemplo. Sempre foi uhum, isso. Então, uhum, tudo que acontecia em casa, a culpa vinha em mim e sempre escutava isso. Você é o mais velho, você uhum. tem que dar o exemplo. E por incrível que pareça, né, parece até um karma, eu sempre fui o mais velho da equipe. Ah, E, olha e lá. já tomei muita bronca de técnico, escutando a mesma frase: você é o mais velho, você tem que dar o exemplo. Uhum, O, um dos meus técnicos também, mentor, cara, assim como o Igor, é o Mirko Cevalles. uhum, E, cara, já tomei muita bronca dele nesse aspecto, que eu tinha que ter atitude. uhum, E em São Caetano era uma palavra que era muito falada, né? Atitude, atitude. Você tem que demonstrar boas atitudes, como atleta, como pessoa. uhum, O Mirko era um cara assim que se atravessasse fora da faixa, por que você atravessou fora da faixa? uhum, Então, e eu acho que foi daí, né? Foi daí que esses, os técnicos duros que eu tive também Meu pai foi muito duro comigo também. uhum, Então isso moldou aí o meu caráter e o meu uhum. jeito de ser. Você você que fez educação física, você que desde 2004 está dando treino, né, cara, você ainda me contou que você foi um dos pioneiros aí nessa história de treino online de natação lá atrás. A gente está falando já de 17 anos, né, 16, 17 anos, desde quando você, começou. Você não acha que existe um caminho, Glauco, para se nadar um pouco menos com o passar dos anos, em termos de volume e talvez reduzir um pouco a quantidade de treinos de intensidade para que você possa, sem sofrer tanto psicologicamente e fisicamente, né, cara? Você falou dos teus ombros, você falou da tua lombar. Eu já operei os 2 ombros e não devo ter nadado 1/10 do que você nadou, mas eu também sempre, né, eu comecei no polo aquático, você não sabe, eu nunca fui um nadador. Eu comecei no polo aquático e aí aquele jeito, né, sem óculinhos, do jeito que der, você tem que, né, eu era o melhor nadador das minhas equipes na época, nadando 12,5 metros para pegar a bola, né, Uhum. numa piscina de 25. E depois eu fui para o triatlon e continuei com o meu jeito mais na força do que na técnica. Minha técnica é horrível, nunca fui um nadador. Mas, e eu também tenho algum probleminha na minha lombar, que vem da corrida, do ciclismo, mas se eu acordo e vou nadar, eu sinto a lombar. Eu preciso ficar pelo menos uma meia hora, 1 hora sentado para depois ir nadar. E hoje em dia, com 52 anos, está pior mesmo. Finalmente eu consegui resolver meus ombros, já faz alguns anos, e meus ombros já não doem mais. Mas tudo isso para, né, para te perguntar, será que não existe, cara, uma maneira de você performar como você está performando, e quem sabe até melhor, nadando um pouco menos, se desgastando menos, se poupando, porque, cara, na intensidade ou no volume que eu imagino que você nade,
com a recuperação de quem está quase fazendo 50 anos, que é muito mais lenta, cara, fica complicado, né, cara? E com todas as métricas, né, os medidores de tudo, os testes de tudo, conhecimento, né, a natação, claro, que evolui muito, como todos os esportes, ao longo aí dos anos e das últimas décadas, onde você esteve na piscina, na água o tempo inteiro, você não chegou a já tentar alguma técnica, um método diferente de treino para se poupar e, quem sabe, até ter desempenhos melhores? Michel, hoje, nesse bloco de treinamento foi bem interessante, sabe? Realmente eu preciso até sentar e conversar com o Igor. Apesar que a prova foi mais dosada, esse desafio dos 85 aí da Ilha Grande, né? Mas eu nadei muito menos, nadei mais forte. Eu já vim de um bloco muito intenso do Sul-Americano de Master, onde eu bati o recorde ali. E foi um tempo assim que eu nem esperava. Do que? Dos 1.500? Dos 800? 800 livre, Então eu já vinha com o corpo numa transformação legal, já vinha mais seco, mais forte. Não parei muito no fim do ano, dei uma paradinha bem leve, mas me mantive ativo, pedalei, fiz caminhada. E em janeiro comecei os treinos com volume menor, então o máximo que eu cheguei por dia foi 8 quilômetros. Não fiz longão, eu até iria fazer um longão de 24 horas, mas a janela do Magno, que fez o Leme ao Pontal, adiantou nesse dia, então eu não fiz os 24 horas que eu gostaria de ter feito. Sabe, nada a ver fisiologicamente, não estava no programa, mas algo que me deixaria mais seguro. Sim. Talvez, se tivesse feito essas 24 horas, tivesse identificado algo que me fez mal lá. Talvez, não dá para saber. Exato. Mas foi um bloco de treinamento, sabe, menor do que foi para o Canal da Mancha, bem menor. Bem menor. A média do Canal da Mancha era 12, 13. E tinha os longões de fim de semana que, no mínimo, dava 4 horas. E em água aberta aí, os longões. Em águas abertas. Sempre, aqui a gente tem um rio muito legal, o Rio Paranapanema, muito bonito. Legal. Então eu adoro treinar lá. Então é isso, existe sim, sabe? Mas olha, mesmo, viu, Michel? Mesmo esses 12 quilômetros diários, 13, 12 quilômetros, mais os longões, tanto como, principalmente, como esses 8 quilômetros sem os longões de média, é muito abaixo do que qualquer outro nadador de 1.500 faz hoje, tá? Hoje em dia, voltou essa linha de grandes volumes, tá? Eu tenho muito contato ali com o pessoal de Caraguatatuba, o normal deles ali é 85 quilômetros semanal, né? Mas jovens, né? Nadadores. Sim, jovens. Você falou da recuperação, né? Uma coisa que eu não faço é dobrar treino, né? Poxa, me sinto recuperado, sabe? Me sinto bem, não me sinto tão cansado como me sentia quando era altamente competitivo, né? Sei lá, com certeza existe uma explicação científica, mas algo que eu tenho feito e tenho muita disciplina nisso são exercícios, né? Agradeço aí também o Alex Heder, que me ajuda online com exercícios para o ombro e para a lombar. Então, é algo assim religioso que eu faço todo dia e que me ajudou muito nesses 71, 72 quilômetros que eu fiz. Eu terminei a prova, eu fiquei 2 dias com fortes pontadas nos ombros. A lombar não, a lombar ficou legal. Mas 2 dias depois eu fui lá, estava em Angra lá e fui nadar, fui mergulhar, fui curtir, sabe? Tava legal. Hoje também estou zerado, já estou com vontade de nadar, daqui a pouco vou para a água. Então, é isso. Acho que essa parte aí da fisioterapia é algo novo para mim e funcionou muito.
E musculação, cara, você faz bastante musculação? Já fez? Como é que você... Não, quais são os não outros gosto, treinamentos que você faz? não gosto de musculação. Eu fiz esse ano, inclusive, fiz uma base legal, mas aí começou a encher muito a academia, né? Por causa desses Tá. Covid aí, achei melhor fazer como eu sempre fiz. Faço muita barra, flexão de braço, elástico, faço muito elástico, exercício de mobilidade. Uhum. Com esse bloco de piscina fiz muita pliometria, muitos saltos, Legal. agachamentos, abdominal. Então é isso, a minha preparação que eu gosto mesmo é essa, é de borda de piscina. Uhum. Cara, quero falar agora do triatlon, mas um último questionamento aqui a respeito aí da tua habilidade como um nadador. Se fosse possível aí isolar uma qualidade que se destaca mais na sua natação, para que você esteja ainda, né, construindo aí a sua carreira em plena atividade, mesmo depois de 40 anos, assim, o que você apontaria como sendo uma das suas melhores qualidades ou a melhor qualidade? É possível de identificar alguma? Além da vontade de treinar, disciplina, né? Acho que isso para qualquer... Hoje em dia, eu acho que o maior talento de qualquer nadador é a disciplina. Uhum. Hoje em dia, a gente não... É raro os jovens, né? Que tem disciplina. Pô, a gente pega... Quantas vezes passou na minha mão, inclusive minha filha, sabe? Com o biotipo perfeito, comprido, magrelo, coordenados, fortes, mas não tem disciplina, não tem cabeça para nadar. Então, eu acho que isso é o principal hoje em dia, né? E uma outra qualidade que eu me vejo, assim, eu me sinto um nadador habilidoso, sabe? Eu consigo mudar o tipo de nado. O Igor me ensinou ali em 15 dias um tipo de nado para pegar menos água e cansar menos. Eu adaptei, consegui aplicar o nado. Então, eu acho que essa habilidade motora aí é algo das minhas qualidades, sim, a ser. Legal. Por falar em braçada, num trecho lá do vídeo, eu achei legal isso, cara. Eu não sabia, enfim, acho que nunca tinha abordado esse assunto com nenhum dos nadadores que eu recebi aqui que fizeram o canal. O Igor grita para você, não sei nem se você ouve, né? Porque eu também não consegui entender como é que ele grita, o motorzinho do barco funcionando e você ali ouve o que o Igor tá falando. Mas ele grita para você 56 braçadas. Você tá dando 56 braçadas por minuto. Isso. Isso, a hora que você vê aquele vídeo, você olha e você lembra daquele momento, é um momento que você estava fazendo força, é um momento que você está ali só, tipo, lidando, né, com a correnteza e com a marola, né, enfim, com o chacoalhar da água. Como é que você pode falar a respeito disso? O que você pode falar a respeito disso? Então, foi um momento ruim. Eu fiz 4 horas de treino no próprio Canal da Mancha. A minha adaptação lá foi longa, tá? Isso foi uma coisa boa. Então eu fiz por causa do Covid, né? Foi no auge do Covid. Então eu tive que cumprir a quarentena ali, que na verdade a gente mal podia nadar, né? Se realmente tivesse fiscalização, pô, a multa era de 1.000 euros, cara. E eu fiz essas 4 horas mantendo 74 braçadas por minuto. Então, 56 para mim estava ruim, cara. E eu não conseguia aumentar esse giro. Então tava bem travado ali na hora e tava sustentando para terminar. Então não foi. Já era um momento mais pro final da travessia, né? Se eu não me engano, né? Isso você já estava, além de cansado, você já estava, enfim, quase chegando, né? E desanimado, né? Porque nesse momento eu já sabia que não iria fazer o tempo que eu queria fazer. Complicado. Mas não passou pela tua cabeça encostar no barco ali e jogar a toalha, né? Não, nessa prova de jeito nenhum. Nessa prova, pô, sabe, eu honrei e pensei muito aí em todo mundo que me ajudou, inclusive o Igor, sabe? Uma coisa que funciona para mim é ter alguém
para eu me reportar, sabe? Aham. E isso funciona muito para mim, por isso eu tenho o Igor, né? E é um cara que eu dou muita importância e quero realmente ah, que ele tenha se orgulhe, né, do seu atleta. Então, é Uhum. algo que me faz muita diferença. Né? Uhum. Então, de jeito nenhum eu queria parar. Uhum. Aliás, essa relação que você tem com o Igor, de respeito que é mútuo, né? A gente pode perceber aqui pelo áudio dele, é uma relação muito legal, né, cara, de ter com um treinador, né? Eu imagino que você também tenha, busque isso, ou você desenvolva isso com os teus alunos, né, cara? Porque é uma relação importante e até certo ponto íntima, né, cara? Porque principalmente quando você está treinando pessoas que vão fazer desafios que tudo bem, pode ser 3 quilômetros ou 5, né? Depende do nível da pessoa, mas são desafios importantes para cada aluno seu, né? Eu acho, sim, sim, sensacional essa relação que a gente tem e de extrema confiança, sabe? Ah, eu acho importante você ter alguém no barco que você confie e que tenha capacidade, sabe? Eu acho isso importante deixar relatado, tá? Tanta gente aí que está fazendo desafio. Gente, você coloca a sua vida em risco numa ultramaratona, tá? Tem momentos ali que você fica desorientado, né? A gente vê o episódio aí da Renata Gondi, né? Na época eu tinha 14 anos e estava começando a despontar na maratona aquática. E foi algo assim que mexeu muito com a gente. E principalmente, né, a minha esposa, que é nadadora e conhece os perigos, né, que esse esporte apresenta. E ela falou, você vai para o Canal da Mancha, mas você só vai se o Igor for com você. Porque eu tenho certeza que se me der um pau ali, se me der uma desorientação, como aconteceu com a Renata, eu sei que ele tem condição de pular na água e me dar a gravata e me trazer para o barco, sabe? Tanto é que o Igor fez alguns treinos lá no Canal da Mancha comigo. A gente nadou junto, a gente fez o ritmo. Ele na época nadou com o Palmar. E uma das coisas que ele ficou muito bravo ali foi que no barco, na minha mochila, eu não levei o Palmar. Porque era para ele entrar na água e fazer o pace de final comigo, sabe? Ele poderia ter feito esse nadador pace. E a gente tinha treinado para isso. Né? Pena que. E sem o Palmar não daria certo. Com o Palmar ele conseguiria fazer o ritmo ali. Mas eu acho de extrema importância que o acompanhante, o técnico, tenha condição física de entrar na água e resgatar o nadador. Né? Porque, olha, realmente corre esse risco. A gente passa por um limite ali psicológico e físico incrível, sabe? E eu sei disso porque nessa última ultra aí, tentativa, cara, realmente eu nunca tinha me sentido assim. Cãibra no corpo inteiro, tontura, e algo que eu faço na minha cabeça é voltar no tempo, assim, mentalmente, né? Cara, será que não dava mesmo para continuar, cara? E não dava, não dava. Eu com certeza colocaria minha vida em risco. Bom, você disse que quando você experimentou o triatlon, serviu mais para mostrar o quanto você gosta da natação do que o quanto que o triatlon pode ser interessante. Mas você continua com essa mesma opinião? Por que não dar uma chance novamente para o triatlon, cara? Então, com certeza você é um cara que teria algum destaque, né? Pelo nível da tua natação e para sua capacidade aeróbia, né? Olha, um outro rival meu que foi pro triatlon e se deu super bem, você deve conhecer, o José Bellarmino. Claro, opa, esse aí eu tô devendo. Aliás, vou até anotar aqui, cara, eu tô devendo já faz uns 2 anos trazer o Bellarmino pra cá. Se deu muito bem, né, cara? Ele foi um nadador de peito, de medley, de seleção, e a gente brigou muito nas águas abertas. Né? Temos muitas histórias legais para contar também. E assim, naquela época a gente corria muito, né?
Então, E nessa época, como eu não tinha carro, eu andava muito de bike. E eu acho que eu me daria bem no triatlo. Tanto é que, pô, com um ano de treinamento aí, ganhei algumas provinhas da Copa do Interior, algumas do Brasileiro ali em Taubaté, no aeroporto. Fiz poucas provas, fiz 4 provas, mas todas peguei pódio. Na categoria, né? Claro, na categoria. Saía na frente na água, mas o narrador até narrava ali, mas na primeira volta o pessoal me engolia já na bicicleta. sei. Mas o que eu quero testar, Michel, é uma outra prova que tá rolando ali no Rio de Janeiro, que é o Swim Run. Isso, cara, que Então, veio por isso que acho que da Noruega, por isso que ontem eu já voltei a dar umas corridinhas aí. Quero testar Opa, essa olha lá. provinha, né? E Uhum. como eu tô leve agora, pô, eu voltei. Eu acho que eu terminei a prova, eu devia estar com 75 quilos. Eu saí daqui de Ourinhos com 80, tô com 77. Perdi uns Caramba, bons meu. quilos aí, sabe? Uhum. Então vou manter esse peso que é bom para correr, né? Então, vamos ver. Uhum. Acho que é Cara, que uma legal. das novidades aí. Eu sou suspeito para falar, mas ou o swimrun, que é fabuloso, né? Ou, enfim, pode ser aquathlon, biathlon, né? Tem outras variações, mas o próprio triatlon, cara, é uma maneira legal de você estar ganhando condicionamento físico, variando, né, o cenário e tudo mais, né? Dando outros estímulos para o teu corpo, talvez poupando um pouco os ombros, mas de repente na temporada de off-season, né, fora de temporada, ou numa época de baixa, ou quando você está meio sem grandes objetivos, cara, vou fazer uma provinha A, B ou C, para você se manter motivado e condicionado, né, cara? Porque o triatlon é uma modalidade que deixa o cara condicionado. Pô, Isso é um fato, né? Deixa São fininho, sim. Perdi três bons esportes quilos. completamente aeróbios, então. E você disse que não vendeu sua bicicleta, né? Não, a bicicleta tá lá, eu preciso mandar na revisão e eu gosto de pedalar. Já tentei algumas pedaladas longas. O máximo que eu pedalei foi 128. Pô, caramba! Fiz, eu saí de Pagou alguma Brotas. promessa? O que foi? Não, pô. Foi essa época que a gente estava treinando para o triatlon. E lá em Brotas tinha uns companheiros que andavam bem. Uhum. E iam quatro atletas lá e não acabou indo 2. E a gente saiu de Brotas e foi até Santa Bárbara. Né? Uau. Então foi bem legal. Foi bem legal. Boa pedalada. Uhum. Eu tentei também mas essa deu tudo errado, pô. Eu tenho um grande amigo aqui, o Osni, que fez cicloturismo, faz, né? Uhum. E organizei com ele se seria possível sair aqui de Ourinhos e até São Pedro, que é onde a minha sogra mora, né? Mas essa deu tudo errado. Nossa, eu fiz tudo errado, mas um dia vai dar certo. Amarrei os alforjes ali e amarrou junto com a marcha, cara. Não entrava a marcha. Putz. Eita, nós. Eu achei que tinha quebrado a bike e realmente eu sou ansioso e impulsivo. Já fiquei bravo, deu 30 quilômetros, voltei. Entendi. Então, mas vou fazer essa ainda. Né? Eu sou teimoso, acho que uma característica do bom atleta é ser teimoso. Enfia na cabeça e vai, né? Custe o que custar. Mas eu gosto de fazer Ainda bem que você não foi loucuras. pedalando, né, cara, com uma marcha só, sei lá quantas marchas, porque estava amarrado o teu câmbio de alguma maneira no alforje. Ia quebrar totalmente. Faz tempo isso? Faz tempo isso? Não faz muito tempo, mas foi o ano passado. Ah, tá. Foi ano passado aí no meio num desses lockdown aí. Uhum. Tá, porque eu ia te falar, cara, se você der um Google aí na internet, um dia se quiser, eu até posso dar algumas dicas de onde procurar, mas hoje em dia tem equipamentos bem legais para você fazer esse tipo de viagem, né, ou de treino, que você não precisa nem mais usar o Forge, já tem umas bolsas que vão no quadro, a bicicleta fica mais compacta, né, mais centrada, com o centro de gravidade mais centrado, enfim. Tem N recursos hoje em dia, tem evoluído muito esse tipo de que
enfim, de modalidade, eu acho que a gente pode dizer. Eu já recebi até aqui algumas pessoas que fizeram isso, que chama bikepacking, né? Que Igual o legal. backpacking, esse é bikepacking. Você enche a tua bicicleta de pequenos compartimentos, mochilinhas, onde você espalha o peso de uma maneira, né, enfim, apropriada, e você consegue desempenhar um pouquinho melhor, né, do que você viajar naquele estilo, carregando alforjes e quilos de equipamentos. Mas, enfim, um dia, se quiser, eu posso te dar aí alguma referência. Para a gente caminhar aqui já para o final, Glauco, cara, você disse que a Gabriele não tem a disciplina que você tem, mas vamos dizer aqui que tem gente que vai te procurar, algum pai ou mesmo um adolescente vai te procurar, e você percebe que o menino ou a menina tem disciplina, ou o pai diz que tem disciplina, a mãe diz que ou até pelos próprios resultados desse jovem hipotético, e eles querem, então, eles te procuram para que você oriente eles para que eles comecem aí uma carreira prolífica em natação de águas abertas. Que conselho que você daria para esse jovem ou para esse pai, para essa mãe? É algo que eu falo para todos meus alunos que são adolescentes, que é difícil deles assimilarem, né? Uhum. Aproveita esse tempo. É algo que eu não aproveitei tanto quanto eu queria, que é uma época que você precisa simplesmente estudar. Eu acho que isso é importante. Eu fui um bom aluno, e me dedico até hoje à pesquisa, gosto muito de estatística, de dados, de analisar dados, mas o conselho é aproveitar esse tempo que você pode dedicar ao esporte. Esse tempo não volta. Essa despreocupação em pagar contas, cara. Não tem alguém que depende de você, né? Você ser dependente, né? Aproveita essa dependência dos pais. Tenho certeza que eles vão ter o maior prazer de investir em você. Aproveita. Treina, se concentra aí nos treinos e estudo, porque vai ser a única época que você vai ter só essas duas coisas para fazer. Qual foi o conselho que você se recorda que foi um conselho importante na tua vida e que impactou positivamente a tua vida? Quem deu esse conselho? Pô, foi o Mirko, cara. Algo que, assim, uma frase que eu levo até hoje, e é chato, e eu sou meio chato mesmo, eu tenho que admitir. E foi assim, e foi numa discussão, sabe, por causa, eu era recém-casado e não tinha convênio, né, nem ficava doente, e essa história de atravessar na faixa. E foi algo assim que a turma estava indo e eu gostava de conversar comigo, e ele me falou: Glauco, se você pode fazer certo, por que não fazer? Né? Por que vai fazer o errado se você pode fazer o certo? Né? Fazendo o certo, você nunca vai estar errado, você sempre vai ter a razão. E é algo que até antes de tomar qualquer decisão, eu penso muito nisso. Cara, uma frasezinha simples, mas uma frase, enfim, uma mensagem importantíssima, né, cara? Cara, ainda mais no país que a gente vive aqui. Se você pode fazer certo, por que não, né? Isso aí. Exato. Na natação, cara, quem são as pessoas assim que você mais admira e por quê? Ou a pessoa que você mais admira, tipo, esse cara Pô, se eu tivesse um dia na sunga dele, eu ficaria feliz. Acho que assim, no topo, né, cara, Michael Phelps, acho que precisa sair um filme desse cara, 8 medalhas olímpicas, né, numa edição, é algo impressionante. E, pô, Ana Marcela também, acho que a gente tem que admirar muito quantas vezes que ela foi campeã mundial, campeã olímpica, né? E eu vi, sabe, Ana Marcela, não sei se talvez ela se recorde disso, mas todos os nadadores indo de avião e os únicos e a única que eu encontrava na rodoviária era a Ana Marcela e o pai dela. Então é super simples, sabe? A gente vê que ela fez tudo por si própria, né? Pelo próprio talento que ela subiu ali. Então
é algo admirável aonde ela chegou com tanta simplicidade, né? Sabe? Uhum. Eu conheço ela desde os 13 anos que eu convivo não convivo com ela, né? Porque depois eu acabei parando de ir para os brasileiros. Mas o Alain do Carmo e a Ana Marcela eles estavam despontando, estavam começando quando eu estava lá no meu final de carreira. Então, eu tenho orgulho de falar isso. E, pô, outro mestre aí, né, tanto de atitudes como resultados, é o Igor, né? Outro feito assim impressionante que fica na minha mente, e toda vez que eu tô na água e passando por dificuldade, eu lembro daquelas braçadinhas dele ali durante 19 horas naquele cenário cinza e frio. Caramba, cara. A filmagem parece que é preto e branco, mas não é, cara. É que é cinza. O cenário é cinza, cara. É cinza. Surreal. Então são esses cara. aí os meus ídolos. Uhum. O canal da Mancha podia ser numa latitude mais baixa, né, cara? Podia ser no Mar do Caribe, né? Podia ser alguma coisa assim. Poxa, ia ajudar muito. Verdade. Não estava aqui na minha pauta aqui, mas já que a gente está falando disso aqui agora, né, veio à tona aí por causa do Igor de novo. Cara, você trocaria as tuas 7 vitórias do Leme ao Pontal? Não, essa é do 14 bis. O teu recorde do Leme ao Pontal por 9 horas no canal da Mancha? Trocaria. Trocaria? Trocaria. Legal. Bom, cara, quem quiser te procurar, quem por acaso ouviu essa conversa aqui e curtiu a tua história, a mensagem, né, cara? Tem uma mensagem muito bacana aí que você passa através das suas histórias. Quiser te procurar, entre em contato via onde? Telefone, fax, Instagram. Teu site é muito legal, né? Eu já te elogiei isso lá atrás, valeu, cara. A hora que você abre ali, tem aquela imagem do fundo do mar, que podia ser o fundo do mar do canal da Mancha, né, cara? Aí ia ser um fundo cinza. Mas, enfim, te procura como, cara? Quem quiser se aconselhar com você, treinar com você, aprender com você. O site é treinoonline.glaucorangel.com, lá tem os contatos. No Instagram também, treino online Glauco Rangel. E no Google, por Glauco Rangel ali, já solto a minha história ali. O canal do YouTube é o Viajar e Nadar, Glauco Rangel, bem legal. Tem algumas coisas. Mesmo, Viajar e Nadar. Então tá bom. É isso aí. Legal. Eu vou colocar todos esses links e mais alguns aqui, como eu sempre faço lá no endorfinabr.com, meu site, na página aí dessa nossa conversa. Glauco, muito obrigado, cara. Parabéns, meu. Fiquei contente em te conhecer. Já tinha ouvido algumas histórias e é bacana, cara, saber que a gente tem nadadores do teu naipe com a tua vontade nessa idade onde eu me encontro um pouquinho mais velho. Vou também sair daqui agora, vou dar umas braçadas. Não vou nadar uns 8 mil nem 5 mil, mas acho que eu vou nadar uns 2. E para mim já está muito bem pago. E é isso, cara. Um abraço, parabéns, lembranças aí para tua família. E boa sorte. A hora que você tiver mais um desafio aí em vista, a hora que você quiser aí contar mais novidades ou conversar simplesmente aqui comigo, cara, e com o ouvinte aí do outro lado, cara, me avisa que você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Valeu, Michel. Obrigado pela oportunidade, cara. Adorei conversar com você. Valeu, cara. Um abraço. Abração. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal. E se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.